Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E na nossa aula de hoje nós vamos utilizar os módulos, é isso aí. Então quero que vocês peguem o módulo 1 na disciplina de Ciências, lá na página 2, onde vocês vão encontrar essa página aqui, ó. Então é aqui que vamos iniciar a nossa aula de ciências. Vamos lá? Então, crianças, encontraram aí direitinho a página? Ótimo! Então, senão que vocês já perceberam que o tema da nossa aula de hoje é os animais, ou seja, vamos iniciar explorando o nosso módulo com o tema o reino animal, onde vamos explorar o mundo animal. E de imediato, nessa página 2, temos uma imagem a observar. E essa imagem é uma obra de arte Bicho da Floresta, de Bárbara Rochilitz. Então eu quero que vocês observem em casa, atenciosamente no livro de vocês, essa obra de arte, ok? Na obra foram retratados diferentes animais que vivem na floresta. Que animais vocês conseguiram identificar aí? Podemos perceber que na imagem tem borboletas, arara, o tucano, cobra, tartarugas, lagartixa, bicho preguiça e entre outros animais que tem na floresta. Questão de número 2. Que diferenças e semelhanças você observa entre os animais representados na obra? Podemos perceber que há diferenças e semelhanças. As diferenças é o quê? A estrutura do corpo de cada animal é diferente e a forma como ele se locomove, como ele sai de um canto para o outro, também é diferente. E também é muito importante lembrar, a alimentação deles também são diferentes uns dos outros. A semelhança é que todos eles são seres vivos, pois eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E eles são classificados como animais terrestres, pois todos eles vivem na terra e lá retiram os seus nutrientes, o seu alimento, o seu abrigo para poder sobreviver. Não é verdade? Questão de número 3. Cite outros exemplos de animais que vivem na floresta. Quem é que vive na floresta também? O leão, tigre, a onça, a hiena. Temos várias espécies de animais que vivem na floresta. Então, a obra de arte, ela quis tratar a diversidade de animais que existe no nosso planeta Terra. E sabemos que cada animal, ele é específico, diferente um dos outros. Lógico que vai diferenciar de acordo com a sua espécie, não é verdade? E lembrando que todos os animais, eles são seres vivos, como eu falei anteriormente, pois todo ser vivo, ele passa por um ciclo na vida. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz e morre. Então podemos dizer que todos os animais são seres vivos. Assim, todos os animais, ele possuem um habitat também. O que é o habitat? A gente já estudou sobre isso, vocês lembram? Habitat é o lugar apropriado para o ser vivo viver naquele determinado local. Como, por exemplo, existem habitats diferentes. A terra, a água e o ar são as formas de habitats. E assim classificamos como terrestres, aquáticos e aéreos. É isso aí. Na imagem, na obra de arte, podemos perceber que todos os animais ali, eles são classificados como habitats terrestres, pois todos eles vivem na terra. Agora, se tivesse o tubarão, o golfinho, outras espécies de peixes, seriam classificados como animais aquáticos, pois o habitat já seria diferente. O habitat seria a água. Então, quero que vocês lembrem que habitat é o lugar apropriado para que a espécie possa viver lá e lá mesmo retirar suas necessidades básicas para sobreviver. No livro de vocês, na página 3, nós vamos conhecer alguns habitats
de alguns animais. Observem aí. Na imagem, eu tenho o corujão manteiro. Ele usa os galhos das árvores como poleiro. O poleiro é um lugar em que as aves pousam e dormem. O habitat de muitas corujas, como o corujão manteiro, são as árvores, pois é nesse local que eles encontram as condições adequadas para viver. Do alto das árvores podem enxergar suas presas com mais facilidades e se proteger dos predadores. Já nessa imagem eu tenho a coruja buraqueira. Ela tem como habitat o solo, abrigando-se em buracos escavados. Para caçar, ela pousa sobre troncos de árvores ou morros de terra. Quando se sente ameaçada por predadores, a coruja buraqueira rapidamente se esconde em sua toca. Além do corujão manteiro, existem outros animais que vivem em árvores, como o bicho preguiça, serpentes, pererecas, insetos e várias espécies de macacos e aves. Portanto, os animais podem compartilhar o mesmo habitat. Então, viram aí a formas de habitats diferentes que os animais eles se adaptam a viver dessa maneira? Então, nós seres humanos também temos o nosso próprio habitat. Qual é o nosso próprio habitat? A nossa casa. É da nossa casa que realizamos a nossa moradia. E na terra retiramos os nossos próprios alimentos para que possamos consumir. Assim, os animais também têm seu próprio habitat, o lugar adequado para viver. Na página 5, quero que vocês acompanhem no livro de vocês um pequeno texto da onde vamos explorar e responder algumas questões. O nome do texto é Mudanças de Domicílio. Então, quero que vocês acompanhem a leitura aí no livro de vocês. Vamos lá? Mudanças de domicílio. Esse caranguejo eremita, de cor laranja viva, mora numa concha de tritão nas águas da Grande Barreira de Corais, no litoral da Austrália. Normalmente, o corpo inteiro de um caranguejo é coberto por uma resistente armadura protetora calcificada. No entanto, o caranguejo eremita, ou paguro, tem o abdômen vulnerável e por isso o protege, vivendo em conchas abandonadas, principalmente a de caramujo do mar. À medida que o eremita vai crescendo, é obrigado a encontrar uma concha maior e mudar de domicílio. Então, essa mudança de domicílio acontece quando essa espécie ela começa a se desenvolver e a crescer, ela passa a procurar uma concha maior, onde lá ela possa ficar mais abrigada, mais aconchegada, ok? E agora nós vamos responder às seguintes questões. Com a ajuda de um adulto, pesquise onde se localiza a Grande Barreira de Corais e sua importância para os demais seres vivos. Essa é uma pesquisa que vocês vão realizar com um adulto, seu responsável em casa, certo? Questão de número 2. Identifique e circule no texto o habitat desse caranguejo eremita. O habitat é o lugar onde ele mora. Aonde é que ele mora que está no texto bem explícito? Lá no início do texto diz aonde o lugar onde esse caranguejo ele vive, certo? Vocês vão circular o nome desse lugar. Questão de número 3. Os caranguejos geralmente apresentam uma carapaça que protege seus órgãos internos. Explique por que o caranguejo eremita precisa mudar de domicílio. Isso aí a tia explicou nesse instante. Ele precisa mudar de domicílio a partir do momento que o corpo dele vai crescendo e se desenvolvendo. Então ele precisa procurar uma concha maior para o melhor o seu abrigo, certo? Escrevam aí. Questão de número 4. E você, já mudou de casa alguma vez? Será que vocês mudaram de casa alguma vez ou vocês sempre moraram na sua casa?
Passando a página, nós vamos estudar agora sobre a locomoção dos animais. O que é a locomoção? É a maneira diferente que os animais se locomovem de um lugar para o outro de acordo com o seu habitat. As locomoções são as seguintes: eles nadam, eles correm ou andam, voam, saltam ou rastejam. São 5 tipos de locomoções diferentes. Vamos lá dar o exemplo. Nadam. Quem nadam? Algumas espécies de animais que vivem na água, eles nadam, como por exemplo, o tubarão, a baleia, o golfinho, peixes, todos eles vivem na água e nadam, ok? Essa é a locomoção deles. Correm ou andam? Exemplos: o cachorro, o gato, o cavalo, o porco. Nós, seres humanos, somos exemplos de locomoção que correm ou andam. Quem voa? A maioria das espécies de aves, elas têm a capacidade de voar, como o tucano, o gavião, a gaivota, o bem-te-vi, beija-flor, são exemplos de espécies de locomoção que voam. Quem salta? O sapo, o canguru, o coelho, ok? E rastejam, eu tenho a cobra, a lagartixa, o jacaré, crocodilo. Preste atenção. O jacaré, ele possui patas bem pequenas, por isso que a sua locomoção é rastejar. O jacaré, ele não anda e nem corre. O jacaré, ele rasteja, certo? Devido às suas patas serem muito pequenas e acaba indo para o chão, seu tronco, acaba encostando no chão, por isso que ele rasteja, beleza? No livro de vocês, na página 6, bem aqui diz o seguinte: e você, como se locomove? Como é que você se locomove? Aí você vai escrever andando e correndo. Essa é a sua locomoção. Os animais, de acordo com o seu habitat, ele procura o seu próprio alimento. Diante disso, eles podem ser classificados como herbívoros, onívoros e carnívoros. Assim está classificado a alimentação diferente dos animais. Eu vou explicar para vocês o que significa cada um desses agora. Os animais carnívoros, o nome já diz. Carnívoros vem de carne. Então são todos aqueles animais que se alimentam somente da carne. Como por exemplo, a hiena, tigre, o leão, são exemplos de animais carnívoros, pois eles se alimentam apenas da carne. Os herbívoros, que começam com a letrinha H, herbívoros, são todos aqueles animais que se alimentam de alguma parte da planta, certo? Somente da parte da planta, como por exemplo, o cavalo, o jumento, a girafa, a capivara, são exemplos de animais herbívoros, pois se alimentam apenas da planta, de alguma parte da planta. E os animais onívoros, que começam com a letrinha O, eles tanto se alimentam da planta como se alimentam da carne. Nós, seres humanos, somos exemplos de onívoros, pois nós tanto nos alimentamos de parte da planta, como frutas, verduras e legumes, como nos alimentamos da carne do animal, não é verdade? Então, não esqueçam dessa classificação. Classificação da alimentação dos animais, ela está baseada em herbívoros, onívoros, carnívoros. Carnívoros se alimentam só da carne, herbívoros só do vegetal e onívoros tanto se alimentam da carne como da planta, ok? Não esqueçam disso jamais. Agora nós iremos realizar a atividade que está na página a seguir, nessa paginazinha aqui,
Para vocês poderem realizar essa atividade, vocês vão ter que ir lá no final da apostila e vocês vão encontrar esse material de apoio, ó, onde vocês vão cortar essas figuras e vão ter que colar lá no espaço adequado, de acordo com o habitat de cada animal desse, certo? Vocês vão recortar esses animais para poder encaixar aqui, ó, nesse local. Diz o seguinte: o ambiente representado a seguir está incompleto, pois estão faltando os animais. Para completá-lo, recorte as ilustrações de animais do material de apoio e cole nos locais adequados. Agora, escreva o nome dos animais e a forma de locomoção de cada um deles. Como, por exemplo, você vai pegar todos os nomes desses animais e vai classificar de acordo com a sua locomoção. Um exemplo aqui, eu vou pegar a serpente. A serpente, ela rasteja. E assim vocês vão fazer com todos os outros animais que você colar aqui, ok? Agora, vamos para a página seguinte, página 9, ó. Essa página aqui, ó. Leia o texto e em seguida faça o que se pede. Olha o texto aí, acompanhe aí no livro de vocês. Tudo que existe no mundo tem em casa. Assim a árvore é o abrigo dos pássaros, a selva é aonde moram os animais selvagens, o deserto é o lugar dos camelos, os rios, lagos e mares é onde moram os peixes e seres aquáticos, e o céu é a casa do sol e das estrelas. Item A. Identifique os animais citados no texto, depois escreva o nome deles na linha a seguir. Entenderam, né? Vocês vão procurar no texto todos os nomes dos animais e vão escrever aqui nessa linha do item A. Item B. Sublinhe no texto os habitats desses animais com lápis de cor. Novamente, você vai voltar lá no texto e sublinhar aonde fica o habitat desses animais que você escreveu lá no item A. Item C. Pinte somente os animais que vivem no mesmo habitat dos peixes, os rios. Então, vocês vão pintar apenas animais aquáticos que vivem na água, certo? Vocês vão pintar. Virando a página, questão de número 2. Ligue os animais a seus respectivos habitats. Vocês vão observar atenciosamente os animais e vão ligar aonde eles vivem. Em seguida, agora escreva o nome dos animais e a forma de locomoção de cada um deles. Vocês vão escrever o nome de cada animalzinho desse e escrever do lado a sua locomoção, como ele se locomove. E por fim, questão de número 3. Leia o texto e depois faça o que se pede. O título do texto é Levando a Vida na Boa. Os coiotes se limitam a aceitar o que a vida oferece, aproveitando ao máximo o que estiver disponível. Eles comem roedores, coelhos, serpentes, insetos, carniça, frutas silvestres, capim, peixes, sapos e caranguejos. Item A. Marque com X a alternativa que corresponde ao tipo de alimentação do coiote. Em seguida, justifique sua escolha. Vocês vão marcar um X se o coiote ele é um animal carnívoro, herbívoro e onívoro. Em seguida, vocês vão explicar por quê, certo? Item B. Cite outro exemplo de animal que apresenta o mesmo tipo de alimentação do coiote. Você só vai escrever o nome de um animal que ele pertence a essa mesma classificação que você marcou um xizinho aí, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não precisa enviar a foto da atividade. A tia vai na sala amanhã e vai corrigir pessoalmente no livro de vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia. Tchau!